Eles são donos das vozes que marcaram as gerações. Prepare-se para uma viagem pelos bastidores do rádio, com quem viveu, vive e fez história no rádio. Almanaque do Rádio, com Ademir Furian. Vamos para o FM dentro de mais alguns meses, né, no 88.1. Mas, por enquanto, vamos curtir o AM da Educadora 1060 e estamos também na AM 650, antiga Rádio Difusora de Piracicaba, que também é Rádio Educadora. Almanaque do Rádio com o Jansen de Lima, aqui na Educadora de Piracicaba. E eu lembro, inclusive, o Chicoca, seresteiro da cidade. Pira, pira, Piracicaba, bela dourada do meu coração. Pira, pira. Ai, garoto, jogava bola com Chicoca. Tá vendo? Quando eu era menininho pequeno lá em Tietê, eu ouvia a Educadora, ouço, Jansen de Lima, Celso Meloto. Enfim, se você puder contatá-lo também, Jansen, é isso aí. Jansen, quem eram os seus ídolos do rádio? Como é que foi? Eu comecei no rádio, na Difusora. O meu irmão Djalma era repórter, naquela época, em 69, 70, e tinha um amigo que conheci na época, de nome Antônio Carlos Tedeschi, Juventude em Alta Velocidade. Então esse é meu compadre. Então, através do meu irmão, conheci o Tedeschi na Difusora no início dos anos 70, e ele, com programas, aquele programa Juventude em Alta Velocidade, eu comecei a frequentar o rádio. Eu tinha 16 anos e comecei a gostar da coisa. Mas já era cartorário também, então uni as duas profissões ao mesmo tempo. E seus ídolos? Era do Rio, São Paulo, Rádio de Minas, como é que foi? Eu gostava muito de rádio. Como comecei a frequentar a Rádio Difusora na época, eu tinha um radinho portátil meu e tal, e pegava muito bem à noite a Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Eu ouvia o Colidisco. Oba, já lá vem, mulher! Então tudo aquilo lá me entusiasmava de fazer programa animado, né? Depois, claro, veio a inspiração do Eli Correia, que era aqui de Barra Bonita e foi para São Paulo, no início dos anos 70 também, na Rádio Tupi de São Paulo. Então, claro, que com aquele jeito agradável dele falar, sorrindo e tal, então eu fui pegando o jeito de todo mundo e criando o meu próprio jeito, né? E a Educadora? Como é que começa a Educadora no Jansen de Lima? Você era repórter, já era animador, como é que foi? Eu comecei na Difusora, né, nos anos 70, e todo início de carreira, de programa, de rádio e tal. Então, o que o dono da rádio faz na rádio do interior? Joga o moleque, como eu era moleque, 16 anos, né, para ser sonoplasta. Mas eu nunca aprendi a ser sonoplasta. Nunca aprendi a mexer no toca-disco, né, na época, né? Aí, Fabiano, mas eu gostava de falar, né, no programa do Tedeschi, eu fazia as 7 campeãs. O Barros de Alencar era 7 campeãs. O meu era as 5 campeãs da semana, no programa do Tedeschi. Então eu comecei a falar no final de semana, na sexta-feira. Depois eles jogam os locutores jovens para fazer programa de madrugada, à noite. Nas rádios dos anos 70 era bem isso, né? E eu fazia programa de sábado à noite, domingo à noite, sexta-feira à noite, o Tedeschi à noite, meu irmão Djalma de Lima à noite. Então a molecada começou a aprender à noite, né? E foi daí Difusora, daí eu comecei um programa aos sábados à tarde, daí parei de fazer à noite, já estava meio tarimbado já de fazer programa. Fui fazer um programa no sábado à tarde, da 1h até às 5h. Então, 4 horas de programa na Difusora naquela época era um horário, porque a Difusora de Piracicaba era a Globo, hoje ou anteriormente, né, era a maior audiência, né, das rádios AM em Piracicaba, porque não tinha FM na época. Então a Difusora era uma super rádio, então dava uma hora ibope, e eu fazia sábado à tarde. Depois, não me contentando mais com só sábado fazer programa, eu queria mais, eu fui para a rádio A Voz de Piracicaba, né, que era do Seu Caldeira, era uma outra emissora. Só que ela tinha menos audiência, né? E todo dia, daí eu fui fazer todo dia, mas entusiasmado em fazer programa todo dia, das 5 às 6 da tarde.
Então, e tinha uma equipe jovem, Tedeschi, Jaime Luiz, que já falecido, Jaime Luiz, o Luiz Carlos Correia, eram nomes assim jovens. Oba-Oba, Sérgio Oba-Oba, que era Reinivaldo Ferraz, não era Oba-Oba. Né? Morreu assassinado. Então, todos esses jovens da época dos anos 70 estavam na Rádio A Voz de Piracicaba. Que bom. Daí o dono da rádio mudou de nome, mudou para a Rádio Alvorada. Ah, tá. Continua depois? Tem intervalo comercial? Não, Alvorada. Vou fazer uma vinhetinha. Alvorada. Ah, eu vi. Oba-Oba, morreu. Foi uma denúncia que ele fez, né? De crime. Ele fazia um anúncio de um curandeiro, um índio curandeiro, de um índio na época, plantas milagrosas, alguma coisa nesse sentido, né? Depois, uma mulher, alguém, começou... ameaçado. Começou a denunciá-lo para o radialista, para o Sérgio Oba-Oba, dizendo que era enganador, era coisa... Charlatão. Mas o cara era patrocinador dele. Então ele se mordeu, se doeu por causa da mulher, e começou a falar, cara, você não pode aparecer no meu programa, você é charlatão, alguma coisa nesse sentido. E daí o cara falou, então vou me vingar. Sim, eu lembro, eu lembro desse episódio. Essa história que contam, né? Essa história que contam. Depois localizaram esse cara, depois mataram esse tal de índio. Né? Mas foi provado que foi ele que foi o próprio autor do assassinato, do Sérgio Oba-Oba. Naquela época eu estava já na Educadora, foi em 86. Eu lembro. Vai longe, eu lembro do Titio Luiz, o Clube da Criança ali, tal, Titio Luiz e tal. Jansen de Lima cria o Clube do Rádio como? Por que Clube do Rádio? Clube de amigos? Como é que é? Na verdade, eu tive uma passagem também de 4 anos na Rádio Cultura de Campinas, né? E tem outras histórias para contar aí para você. Eu fui contratado, pela Rádio Record para substituir o Eli Correia, que ele ia para a Rádio Globo, e eu fui o contratado, fiz teste, fui aprovado e tal. Só que eu amarelei, não fui. Por quê? Fui no dia da estreia. Porque eu era cartorário, então eu tinha segurança de trabalhar em cartório financeiramente. Então eu nem ouvi a proposta do Paulito Machado de Carvalho. Daí ele falou, Jean, você pode vir começar a trabalhar. Não vou nem discutir salário, que você vai ganhar bem pra cacete, né? Mas desisti, não assumi esse compromisso de Rádio Record. Essa ficou para depois. Mas graças a Deus em Piracicaba eu fiz meu pé de meia, minha vida continuou normalmente. Eu fiz Campinas depois que eu fui para a Rádio Record, fui contratado da Record, fui para Campinas, na Rádio Cultura de Campinas, pelo Tedeschi, que era diretor lá na época. Fiz 4 anos de programa todos os dias, gravado, porque eu era cartorário, trabalhava no cartório em Piracicaba, e aos sábados ao vivo, lotava a Rádio de Campinas, para ver quem era o Djantes, para ver o programa e tal. Foi uma fase muito boa também da minha vida na Rádio Cultura de Campinas. E Educadora? Educadora chegou... eu estava na rádio difusora das 6h30 às 8 da manhã. Depois vinha Cunha Neto. Depois vinha Cunha Neto, que já falecido também. Sim. Então a programação da difusora era top. Né? Daí um amigo que faleceu recentemente, na semana passada, o Luciano Júnior, ele era diretor, ele era um dos artísticos da Rádio Educadora, falou, Jansen, vamos para a Educadora. Tinha Beto Pastor, Luciano Júnior, e eu vim para a Educadora em 86. Gozado, eu ouvia toda essa patota, vamos lá. Beto Pastor, Luciano Júnior, e eu vim para a Educadora em 86, quando mataram o Oba-Oba. Eu era concorrente do Oba-Oba, o Oba-Oba estava na Alvorada, eu estava na Educadora, e eu anunciei a morte do Oba-Oba. O pessoal ligava para mim e falava, Jansen, a Rádio Alvorada está fora do ar, o que aconteceu? Foi aí que aconteceu a desgraça de matarem o Oba-Oba. Fiquei um ano na Educadora naquela época, em 86, daí voltei para a difusora, porque na difusora eu tinha 2 opções de horários que eles me ofereciam. Do meio-dia a 1h da tarde, que era o horário de almoço do cartório. E de manhã, que eu entrava no cartório 8 horas, então todos esses anos de rádio eram flexíveis em termos de cartório, não atrapalhava o cartório. Então eu fazia as 2 profissões ao mesmo tempo e não tinha preocupação nenhuma. Foi daí que eu voltei para a difusora em 87, fiquei lá um período na difusora, depois voltei para a Rádio Alvorada. Então, essas migrações de rádio,
Daí em 2002, daí eu fixei o pé aqui na Educadora. Então faz mais de 20 anos que eu estou aqui. Clube do Rádio, como é que a gente sintoniza? Exato, como é que a gente sintoniza? Como é que tá na internet? Como é que acha o Jansen de Lima? O Clube do Rádio, você perguntou, eu não respondi. Em Campinas, quando eu fui para lá, para Campinas, então, o Jansen tá aqui e tal, fala igual o Eli Correia, não sei o quê e tal. Então, Eli Correia tinha Clube da Amizade. Eu falei, vou fazer o Clube da Alegria. Então, o pessoal falou, não, o Clube da Alegria e tal. Em Campinas era Clube da Alegria. Depois, né, eu falei, não, vamos fazer Clube do Rádio, é um clube do rádio, né? E foi aí que eu mudei o nome do programa para Clube do Rádio, que está até hoje. E o formato dele, como é que é, Jansen? Na verdade, não tem um formato definido. Então, eu, como ouvinte de rádio, eu não gosto de um padrão, não gosto de ouvir coisa repetitiva. Então, eu procuro dar uma motivação a mais, eu invento. Cada sábado eu faço um tipo de coisa, um tema, ou vários temas, a gente coloca em pauta. Hoje, com a facilidade do rádio, você sabe, do WhatsApp, então é fácil colocar o ouvinte no ar. O ouvinte coloca no áudio do WhatsApp, eu coloco no ar. Né? Então, muito gostoso de fazer. Como a gente sintoniza, que jeitos, plataformas, tipos que a gente sintoniza? Educadora de Jansen de Lima, Clube do Rádio. Nós estamos na AM Educadora no Facebook, AM Educadora, AM 1060, né? É o nosso no WhatsApp, no Facebook. Também você sintoniza pelo Radiosnet, Educadora de Piracicaba, né? Eu faço live no meu Facebook de Jansen de Lima, eu transmito também o programa. Enfim, são as plataformas que nós usamos. A rádio vai migrar para o FM agora, dos últimos dos moicanos, né? Porque todas as rádios estão migrando para o FM, e nós vamos para o FM talvez agora até o final do ano. 88.1 vai ser o nosso número. Beleza. Ele vai entrar no ar já já. Vamos ouvir, vamos ver. Eles são donos das vozes que marcaram as gerações. Prepare-se para uma viagem pelos bastidores do rádio, com quem viveu, vive e fez história no rádio. Almanaque do Rádio, com Ademir Furian. Liga no rádio por acaso, Almanaque do Rádio, e de repente ouvir a minha voz, com Ademir Furian. Firmino, grande nome do rádio, Piracicaba e toda a região, jornalista, radialista. Firmino, quando surgiu o rádio na sua vida? Bem, eu era menino ainda em Capivari, Rádio Cacique, isso por volta de 65, 66. E aí eu comecei a participar do programa Uma Luz no Caminho, que a gente lia poemas de Cornélio Pires, que é da onde? De Tietê. E algumas coisas que Fred Jorge escrevia, também a gente lia lá, e textos do Chico Xavier, psicografados. É um programa espírita, coordenado pelo Centro Espírita João Moreira, ali da cidade. Eu lia os textos, na verdade. E ouvia muito Roberto Carlos. Eu tive a sorte de conviver com o Fred Jorge, né? Então eu rodei com ele em muitas rádios do interior paulista, o pessoal da Jovem Guarda. Eu era menino, mas eu fui junto com ele. Ele me fez gostar de ser poeta, de ser escritor, de fazer adaptação. Então eu, quando escuto uma música, eu entro para dentro dela e trago uma letra nova com minha própria vivência. O rádio me fez aprender isso. Bom, o seu ídolo em rádio, ou ídolos, quem foram? Olha, o meu ídolo mesmo, Cid Moreira, porque ele começou na Rádio Educadora de Taubaté, e além de ídolo, meu melhor amigo, assim meio que nem o Fred Jorge, e ele que me ensinou a gostar de locução, a gostar de treinar a voz, a aprender a falar, a passar emoção para as pessoas, a entender o conteúdo de uma frase, e aí no microfone passar. Naquele tempo,
o rádio, ele era a televisão sem imagem, né? Exato. Você era obrigado a falar assim, ó, tem uma criança, você vai contar uma história, tem uma criança, a criança está subindo a rua, uma rua deserta, uma rua escura. E aí você tinha que escrever aquilo de maneira que a dona de casa fala, nossa, que perigo que é essa rua para essa criança, quem que está olhando essa criança? Então isso é o fascinante do rádio. Não vou dizer que era, porque continua sendo. Sim. Né? Você teve programa em rádio? Eu tive, em Capivari, eu criei um programa e participei depois de um monte de outros, mas em Capivari eu tive o programa Humanidade Nova, que ao meio-dia, às 11 horas, das 11 ao meio-dia, a gente parava a cidade, chamava Humanidade Nova, que era mensagem para a juventude, o tempo de TLC, isso nos anos 73, 74, e a gente tocava muito Padre Zezinho, bastante Padre Irala, Roberto Carlos, ajudou muito. Roberto Carlos chegou a mandar mensagem para esse programa várias vezes, falou, estou aí com o meu novo disco, pessoal do Humanidade Nova, toca aí. Era uma coisa assim, baseado no movimento de treinamento de liderança cristã da Igreja Católica, e vários padres ajudavam a gente. O padre Eusébio Vanandé, que é um que mais ajudou, que era também radialista. Como é que você chega na Educadora Piracicaba? Eu cheguei por Djansen de Lima. É a terceira minha incursão aqui dentro do programa dele. Eu, lá do Rio de Janeiro, eu mandava uma mensagem para ele, ou gravada ou ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Então ele botava lá, o Rio de Janeiro continua lindo. A gente fazia um quadro junto, e às vezes cheguei a botar alguns artistas aqui, muitos não foi possível pela logística, mas o Agnaldo Timóteo falou aqui, agora não vou lembrar outro, mas o Agnaldo Timóteo, certeza, porque eu lembro que ele ligou do próprio celular aqui para falar com o Djansen na Educadora. Bendido, é o Djansen que está falando, um abraço para o Bendido Firmino. É isso? Isso mesmo. Que saudade. E aí deu uma entrevista que ele vinha cantar no Sesc na semana, então ele se animou em fazer esse trabalho, fez. O Agnaldo Timóteo foi um grande amigo meu. Foi um grande amigo meu, de boas conversas, de bons negócios, de excelentes amizades. Eu lembro que a última vez que eu perguntei para ele, Agnaldo, quando você vai fazer um show para mim? Ele falou assim, eu faço 30 mil, mas você pode ficar com 18. Menina, continue ouvindo o documentário Almanaque do Rádio. Escute essa canção, e é pra tocar no rádio. Almanaque do Rádio. No rádio do seu coração. Com Ademir Furian. 130 anos de vida tem esse amigo chamado rádio. E na Rádio Educadora, Almanaque do Rádio, tem a Paula, origem da Bahia, que está em Piracicaba há muitos anos. Paula, o rádio na sua vida, na Bahia, o que você ouvia, menininha pequena lá, etc? Olha, primeiramente, obrigada por participar. Eu escuto muito música boa, bossa nova, Roberto Carlos. Eu gosto bastante, Faz 15 anos que eu estou em Piracicaba e o rádio, ele nos acompanha em todos os momentos, Momentos bons, momentos tristes. É o que faz a nossa vida, a nossa alegria todos os dias. Quando você acorda, você faz o quê? Você liga o rádio, Notícia, música, entre outros entretenimentos. Como é que surgiu a Educadora na sua vida? O Djansen estava ali meio dodói, como é que foi? A Educadora na minha vida surgiu de Djansen, é meu paciente, foi meu primeiro paciente, aliás, após eu ter me formado aí em fisioterapia. E aí nós conversamos, eu atendia numa clínica próximo à casa dele, e aí um dia nós nos encontramos, eu convidei ele para vir até a minha clínica, a Clínica Cristofoletti, e aí então ele nos fez o convite para ser aí parceiros do programa. Então todos os sábados eu estou aí tendo a honra de estar no rádio, e aí na casa de cada pessoa que nos ouve, levando aí saúde e bem-estar. Amém, valeu. Eles são donos das vozes que marcaram as gerações. Prepare-se para uma viagem pelos bastidores do rádio, com quem viveu, vive e fez história no rádio. Almanaque do Rádio, com Ademir Furian.